Bom, agora a gente vai para 1995. Eu tinha 7 anos de idade. E eu acredito que eu cometi um engano. Joani, eu dancei com ela na segunda série, que era com 7 anos. Porque eu fiz uma dupla, assim, ó. Primeira série eu dancei com uma, aí na segunda série eu dancei com outra. Aí eu repeti a primeira na terceira série e na quarta série eu dancei com a outra. Então, basicamente nesses 2 anos eu dancei com duas. Então, provavelmente, eu acho que foi Joani na primeira série, Benigmara na segunda, Joani de novo na terceira e Benigmara na quarta. É isso mesmo. Então, com 7 anos eu dancei com Joani, mas na primeira série eu dancei com Benigmara. Quem era Benig? Benig era uma pessoa assim, ela é, né? Porque deve estar viva. Ela foi uma pessoa que eu acho que eu vou fazer um adendo para para falar um pouco dela, porque eu notei que ao longo do tempo ela mudou, porque se eu não me engano, em uma determinada época ela foi morar fora do país, alguma coisa desse tipo. Se eu não me engano foi isso. E eu acho que ela voltou casada, alguma coisa desse tipo também. Ela casou muito cedo. E eu digo isso porque acompanho ela, porque eu estudei com ela provavelmente até a quarta série, quinta série, e depois ela dá uma desaparecida. E nessa desaparecida, se eu me engano, ela foi para outro lugar bem distante, né? E depois ela volta casada. É interessante. Benig tinha alguma coisa que ela era parente de alguém que era próximo. Não chegava a ter laço consanguíneo, muito provavelmente. Mas ela era parente de alguém que eu acho que a minha família, no caso minha mãe, é, tinha um grau de parentesco. Então, meio que eu acho que é só isso que eu tenho pra falar, porque eu não tive tanto contato com ela. Ela estudou comigo, mas eu acho que ela era uma daquelas meninas que eu não trocava tanta ideia. Ela tem uma irmã mais nova e elas são bem parecidas. Mas o que me chama a atenção dela nesse contexto todo foi a mudança corporal dela. Porque ela sempre foi muito magrinha, muito fininha. E depois de um tempo ela some das minhas memórias. E quando retorna, ela retorna uma mulher diferente, né? Tipo, quando eu digo mulher é porque tem aquela transição da puberdade e tudo mais. Então eu vou lembrar como criança e em determinado momento eu vou lembrar como adulto, né? Tipo, como adolescente já com uma condição corporal de adulto. Então eu tenho isso, mas ela não é uma pessoa muito gente boa, assim, no contato comigo. Não tenho nada a falar que deu alguma encrenca nem nada, não. Mas é só essa correção. Eu vou dançar com ela de novo no ano seguinte. Eu deveria ter gravado esse vídeo dando uma olhada em foto pra lembrar de algumas coisas. Mas eu tô tentando tirar tudo da cabeça, sem olhar fotos, sem olhar nada. E assim, eu não tenho muita foto. É engraçado isso, porque eu acho que a maioria dos meus registros deve estar em posse de outras pessoas, não minha. Que é estranho, mas é verdade. Eu não tenho tanto registro. Eu vou ter foto de bebê e depois uma ou outra. Por exemplo, nos últimos 10 anos, eu não tenho uma foto minha. Nos últimos 13, nos últimos 15 anos, provavelmente eu não tenha. Que é um negócio muito doido, mas talvez tenha alguma justificativa para isso, mas sei lá. Não vou tentar agora tentar analisar isso não. Eu tô tentando fazer a cronologia das minhas lembranças, né? Para que eu no futuro possa
lembrar, deixar registrado, né? Porque pode ser que eu esqueça, pode ser que aconteça alguma coisa, então é melhor eu registrar logo que eu tô tendo tempo para isso, estou usando de forma terapêutica. Então vamos logo para 1995, 7 anos de idade. 7 anos de idade, 95. O que aconteceu em 95? Eu tenho que dar uma olhada aqui para saber o que aconteceu em 95. De alguma coisa marcante em 95. Não deve ter um monte de coisa no mundo, mas eu acho que nada disso me afetou, faz eu lembrar de nada. Não tem muita coisa não. Não tem muita coisa não. Então vou voltar para onde eu tava, né? Eu acho que aí 7 anos eu posso lembrar de algumas coisas mais interessantes. Como eu passei de 94 até 98, quinta série. Como eu posso dizer que eu passei de 98 a 94, pelo menos tentando me situar numa mesma casa, então pode ter algumas coisas que mudaram aí, mas assim, o que eu posso dizer, essa correção, não, tenho que seguir 95 que eu me lembro, então tá bom. 95 parece que não vai ter muita coisa, porque eu vou lembrar de idas para férias em Natal. Eu vou lembrar que essas férias, nesse período dos 7 para cima, acho que até os 7, 8 anos ela era muito legal, porque em Natal eu tinha um grupo de amigos, que aí vem outras memórias, né? Então eu acho que eu vou pegar esses 95 para agregar as memórias de férias em Natal, que também não vão ter uma. Aliás, eu tenho que até que parar. Deixa eu ver se em 95 quando é que teve um eclipse. Eclipse Rio Grande do Norte. 95. Deixa eu ver se isso. Foi em 94. Tá, o eclipse foi em 94. Então, ó, já pulei uma lembrança. Que aí foi a lembrança do eclipse. Mas eu vou incorporar essa lembrança do eclipse em 95, mas citando que foi no ano passado, no 94. Teve um eclipse solar e eu me lembro bem de todas as parafernálias, tudo que tentaram fazer, que provavelmente me fez míope hoje, né? Porque assim, não se olha pro sol com uma chapa com uma chapa de raio-x, né? E provavelmente eu fiz isso. Então eu corri o risco de ficar cego. Mas teve um eclipse, e esse eclipse, não é que o eclipse em si me chama atenção, não. É que eu consigo lembrar meus colegas, que aí eu já vou começar a falar, né, tentar ter um fio aqui de lembrança sobre Natal e as férias. Eu lembro que assim, antes eu não tava falando nome, mas agora eu vou dar nome de todo mundo, que não tem problema não. E outras pessoas eu vou esquecer o nome, mas eu iria lembrar ao longo do tempo. Só estou dizendo que, pelo menos aqui eu já deixo registrado o nome, porque se depois eu esquecer eu vou lembrar, né? Já vou ver o vídeo. Então, eu lembro que meu vizinho se chamava Bruno.
meu vizinho da casa da minha tia. E Bruno foi meu melhor amigo em relação a amigos de férias. Bruno, eu lembro muito bem. O moreno da cor da pele dele era um moreno muito bonito. Era um moreno jambo. Eu sempre, quando via o moreno jambo, aquela cor de moreno jambo, eu sempre me remetia a um conforto, porque, assim, pelo fato dele ser meu amigo e tudo mais, então era uma cor de pele que me confortava, vamos dizer assim. Confortava no sentido de eu achar legal e já ter um laço de amizade com alguém dessa cor, que é estranho isso, né? Ligar a cor da pele com o fato sentimental de amizade. Do mesmo exemplo, Zeno, que ele era negro mesmo. E também me dava um certo conforto, porque, de certa forma, eu posso dizer assim, que você descobre o amor da amizade conforme essas pessoas vão passando na sua vida. E elas passaram e deixaram um pedacinho delas em mim. Então, Bruno, a família dele era composta, e que é engraçado, a mãe dele era morena, um pouco mais tom de jambo. Era Rita o nome dela. O pai dele eu não lembro do nome, mas lembro que ele tinha um outro irmão mais velho, que ele era mais claro, porque o pai do Bruno era branco. Bem mais branco. Branco, não chegava nem a ser moreno, era branco mesmo. E ele tinha uma irmã, que era do meio, o irmão mais velho, a irmã e ele, né, o Bruno. A irmã dele, Lorena. Lorena. Eu achava a Lorena linda, não porque era a irmã do meu amigo, não. Mas eu achava ela bonita, mas não tinha nenhuma afeição, vamos dizer assim, romântica em relação a ela. Só simplesmente achava bonita. E é um papo muito estranho quando eu começar a citar Natal e a cidade satélite, porque foram minhas férias de infância, que eu tenho muita lembrança legal. Então eu consigo lembrar Isso a gente tá falando de 94, 95, por aí. Eu tinha 6 7 anos, cara, é muito tempo. Eu consigo lembrar como a gente brincava. Eu consigo lembrar e, tipo, é, é doido eu falar que eu lembro dessas coisas, porque não foram um contato que, se eu juntasse todo o período, desse um ano. Mas parece que foi muito tempo na minha cabeça. Então eu lembro que esse vídeo vai ficar grande, vai ficar enorme. Então, porque eu vou juntar todas as lembranças de férias de Natal. Mas tudo bem, nem tudo vai ser em 95, mas eu já começo a falar de 95 a tudo que é direito. Então vamos lá. Então, voltando, nossa, é muito tenso lembrar assim, sem ter uma linha de raciocínio, porque você fica com as conversas meio desconexas, mas tudo bem. 95, esquece 95. Vamos pra Bruno, tá? Bruno era meu vizinho e eu lembro de muita coisa. Eu lembro que a Rita, mãe dele, ouvia música, sempre Roberto Carlos. E eu acho que eu aprendi as músicas de Roberto Carlos naquele período, porque eu dormia e acordava já querendo brincar, então, tipo, sempre eu ouvia o rádio ligando que ela tava fazendo alguma coisa em casa e a música tava alta, e era sempre Roberto Carlos, sempre Roberto Carlos. E eu consigo lembrar das mudanças da casa de Bruno, porque, assim, no começo a casa de Bruno tinha 2 pés de jambo na frente, não tinha azulejo nem piso, na parte da frente era barro. A gente usava o barro, areia lá para brincar de corrida de tampinha. Então a gente colocava as tampinhas e ficava dando toque assim, né? Para fazer, cada um dava um toque para ver quem chegava primeiro no final da pista. E a gente fazia umas pistas muito loucas lá na frente da casa dele e brincava disso. Passava a tarde toda brincando. Quando terminava de brincar disso, ia brincar de outra coisa. E sempre inventava uma nova brincadeira e a gente jogava bola na rua. Ou então a gente ia para casa dos vizinhos da frente, que era composta de 3 irmãos também. Só que, se eu não me engano, era o Guinho, que era o mais novo, que acho que era mais próximo da nossa idade. Jairzinho já era mais velho.
e uma outra menina que eu não vou recordar o nome, porque ela deveria ter próximo da idade de Lorena, e ela não dava tanto acesso assim, tanta bola, então meio que meio que eu não conseguia lembrar, não consigo lembrar o nome dela, mas não é por isso, não é pelo fato de ter falta de acesso, mas é por causa que eu devo lembrar em algum outro momento. Então a gente ia para casa deles na frente jogar, que a gente jogava bola e brincava dentro da casa, assim, porque a casa dele tinha uma área na frente que dava para jogar bola. Ou então a gente ia para casa do vizinho, que era uma casa que tinha um pé de uma árvore de daquela fruta, daquele daquela vagem que faz suco, tamarindo. Então tinha um pé de tamarindo e quando a gente subia no pé de tamarindo para brincar, a gente comia as folhinhas verdes, as mais novinhas a gente comia porque tem um sabor parecido com o tamarindo. A gente ficava subindo nas árvores, mas normalmente nosso núcleo ali era nós quatro, vamos dizer assim, porque a gente estava tudo um próximo da casa do outro. E eu consigo lembrar de muita coisa eu digo assim, consigo lembrar da mudança de visual de cada ano e a casa já botou piso, aí depois fizeram um muro diferente, fizeram uma garagem diferente, aí no fundo da casa era de um jeito e começou a ficar de outro jeito. Eu acho que construíram piscina, mas depois antes a gente tomava banho de bica, vamos dizer assim, no final de semana, um calor muito grande, a criançada brincava. Eu lembro que o terreno da casa dele do lado era de um jeito, e depois foi colocando terra e ajeitando, e foi ficando diferente ao longo do tempo. Ele não tinha cachorro. Não tinha. Ele teve um poodle. Teve um poodle, se não me engano. Eu lembro de levar, minha tia tinha um gato, ou era uma gata, não lembro certo. Mas era um siamês, levava para cruzar com outro gato, porque era da mesma raça e depois dava gatinho, uma coisa desse tipo. Lembro também dos outros vizinhos, porque era uma rua larga, cidade satélite, eram casas teoricamente tudo do mesmo tamanho, um terreno largo, e as ruas eram bem espaçadas, então era uma rua ótima para brincar, porque tipo era asfalto, então era largo, então eu andava de patins, de bicicleta, jogava bola, dava para fazer de tudo. E teve as primeiras épocas, acho que assim, 94, 95, era uma criançada muito grande, porque parece que o terreno tinha sido fértil e todas as crianças tinham mais ou menos a mesma idade. Lembro que eu acho que não foi exatamente aí, porque eu esqueci de falar, né, no passado teve, não sei se encaixa, mas é porque eu lembrei agora. Mas vou adiante. Teve um romancezinho assim na minha cabeça. Tinha uma menina, eu lembro muito bem dela, ela morava no fim da rua. Ela tinha cabelo cacheado, loira. Provavelmente ela era mais velha, mas ela tinha alguma coisa que me mexia no sentido do lado romântico. Nunca chegou a ter nada, nem nada, mas tinha aquele sentimento de querer namorar quando era muito pequeno, aquela menina. Aí tinha quem mais? Eu tô voltando do começo da rua. Aí do começo da rua, se eu não me engano, tinha um pessoal que morava lá na frente, não me lembro o nome, mas tinha criança. Eu frequentava, mas eu tenho uma memória meio apagada sobre isso. Quem era que de fato morava lá e qual era a criança que morava lá. Talvez eu não era uma criança que eu tinha tanta intimidade quanto as demais. Aí desse outro lado da rua só tinha essa menina lá na frente, depois não vinha mais nenhuma criança, e chegava a casa do Bruno, que era a primeira casa que tinha criança que brincava comigo. Aí do outro lado o Guinho e o Jairzinho, em um certo momento eles mudam e já não existe mais nessa história. Aí na casa do lado do Bruno, na frente da casa da minha tia, tinha duas meninas. Eu tô tentando lembrar o nome delas, que na verdade Kionara é o nome de uma e Rayonara, eu acho.
É porque apareceu depois na minha vida outra Rayonara e outra com nome parecido com Kionara, mas eu acho que era assim, Rayonara e Kionara. Eles tinham mais a idade da minha irmã, mas eram umas meninas legais de conversar, de brincar, só que não batia a minha idade, era mais velha, então não tinha tanto situação de amizade. Aí vinha descendo a rua, aí já começava a ter umas crianças mais diferentes, ou mais nova, ou mais velha, como no caso do Hugo. O Hugo, eu acho que ele já era adolescente, mas ele ainda brincava com a gente. O Hugo Morar, ele tinha uma irmã que eu também achava muito bonita, mas a irmã dela era mais velha do que a gente, do que da minha faixa de idade na época. Tinha 7, 6 anos, sei lá, 7, ele deveria ter uns 10 por aí. Então, e ela é uma pessoa muito simpática. E do lado do Hugo tinha dois meninos que eu não vou me lembrar o nome, não vou me lembrar, mas eles tinham muita cara de mal. Era da nossa idade mais ou menos, mas tinha uma cara muito de mal. E ele tinha uma irmã que ela tinha um problema na perna, que ela andava com uma meia de pressão, e depois de um tempo parece que ela teve que amputar a perna. Não sei qual era o problema que ela tinha na perna, mas ela já era adolescente também. E, e tinha um pessoal que morava no fim da rua, que eu não consigo lembrar o nome, mas eu consigo lembrar que eu ia pro danado daquela casa. Porque tinha gente que eu visitava e minha memória falha, simplesmente falha. Tipo, talvez eu dê prioridade para algumas crianças, para alguns meninos que eu tinha um relacionamento mais próximo, uma afeição maior. Então eu lembro disso, eu lembro de muita coisa. A gente às vezes saía para correr na duna, subir na duna, ou ia brincar de polícia e ladrão e a gente ficava rodando, o máximo que deixava a gente ir até a rua de baixo. Andar de bicicleta a gente não andava tanto assim, não, acho que não. Jogar bola, a gente jogava mais bola na rua, mas tinha um campo embaixo, que se eu não me engano 1 ou 2 vezes eu cheguei a jogar, mas não mais do que isso. Porque nas minhas memórias a gente brincava de jogar videogame, eu ia na casa do Bruno jogar videogame, ele tinha Nintendo, é, e basicamente isso. E as outras lembranças que vai vir são lembranças que eu acho que vão ficar pro memórias rápidas, lembrança rápida, não sei. Mas basicamente é isso. Eu acho que nos outros vídeos que eu não vou apagar, que era o anterior, que não tá com cronologia, eu acabo saindo da cronologia agora, mas eu tenho que abrir, porque eu não vou lembrar com exatidão qual era a data, só a faixa de idade. Porque o que acontece, depois, quando eu fui indo para Natal, para ir para as férias, os meninos foram desaparecendo. Por que foram desaparecendo? Porque, obviamente, eu não morava lá, não conseguia acompanhar, e as vidas deles vão mudando, eles vão ficando mais velhos, vão tendo seus próprios amigos que convivem mais. Então, quando eu chegava, eles estavam tirando as férias deles, né? Então, meio que eles não passavam mais férias tanto assim, eles iam para outro canto. Então, foi começando a ficar monótono essa questão de férias. Foi acabando ficar muito distante para eu não conseguia encontrar mais os meus amigos, então foi chegando ao fim. Tanto é que depois tem o caso do gato, né, que eu acabei indo para casa de um priminho, vamos dizer assim, jogar videogame, me deu dor de barriga e aí eu fiquei desesperado tentando abrir a porta do banheiro, quando na verdade ela estava emperrada e eu não sabia. Eu fui pro fundo da casa e acabei fazendo cocô na duna, vamos dizer assim, na areia. Fiz um buraquinho, fiz cocô, tampei, só que eu não tinha papel higiênico e também o shortzinho que eu tava era aquele shortzinho de jogador e que já vem com uma cuequinha dentro, e se eu tentasse me limpar com a cueca eu ia ter que voltar para casa pelado. E para minha sorte apareceu um gato e eu limpei a bunda com um gato branco, então meio que eu me envergonho disso, não tenho muita, mas era o que a cabeça de uma criança ia fazer e foi o que eu fiz.
Limpei a bunda com o coitado do gato, mas tudo bem. E deixa eu ver o que mais. E basicamente em 95 eu vou ficar nisso, né? A primeira série na escola, eu estudava à tarde, que é 7 anos. Não, a primeira série com 7? Ué, é isso mesmo? Eu estou certo disso? 7 primeira, 8 segunda, 9 9 terceira, 9 10 quarta, 11 quinta, 11 quinta série, que já foi de manhã. Deve ser isso mesmo, deve ser isso mesmo. Então eu tô em, meu Deus do céu, 95. Desculpa esses vídeos tá assim meio estranho, mas é porque eu tô cansado. Se eu não gravar isso logo, eu não vou gravar nunca. Então, deixa eu ver. Ah, tá, vou jogar pra essa idade mesmo, porque pode ser que. Tá. Eu não falei se eu tô na primeira série, então 6 anos não era a primeira série, foi 7 anos primeira série. Não, tava certo. Eu falei que dancei com o Johnny na primeira série, tá certo, eu que me confundi. Foi primeira série Johnny, segunda série Benigmara, terceira série Johnny, quarta série Benigmara. Eu não tinha errado não, só que eu errei que a primeira série foi com 6 anos, mas na verdade foi com 7. E então, os jogos internos, eu lembro dos jogos internos, como eu era muito gordinho, ninguém queria eu no time, e provavelmente eu não tinha aptidão pra nada, porque eu tava começando a brincar com as crianças mais ou menos nessa época. Então eu não desenvolvi tanto ainda a habilidade nesse período. Então realmente ninguém queria que eu jogasse em jogos internos, porque era um a menos sempre, né? Então eu vou jogar pro ano que vem isso. Vamos jogar pro ano que vem. Ou pro... Não, não. Tem as coisas que eu vou falar na sequência. Ai, meu Deus, eu tô cansado, não tô conseguindo gravar direito, então acho que eu vou parar e deixar pra gravar outro dia. 96. Eu acho que eu falei demais, eu tô cansado, tá muito quente, tem que tomar um banho, então é isso, eu vou parar em 95.